Olá, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Aqui é o professor Luiz e eu estou aqui para estar dando uma aulinha para vocês de um tema importante do Enem, o nosso pré-Enem Atenas 2020, né? E hoje a gente vai ver a parte de logaritmo. Ver não, a gente vai relembrar, né? Porque na verdade esse ano mesmo a gente já viu. E é um tema muito importante que cai sempre no Enem. Todo ano a gente tem uma questão de logaritmo. Então, por isso, eu escolhi esse tema para a gente estar trabalhando aqui hoje e para estar dando uma noção melhor para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Aí, vamos começar aqui. Então, nossa aula de hoje do nosso projeto Pré-ENEM Atenas 2020, né, sobre logaritmos, tá? Espero que vocês estejam aproveitando bem aí essas aulas, tá, que a gente tem feito para vocês, e porque vai ser uma ajuda muito legal para vocês nesse tão temido Enem, mas que vai ser vai trazer o sucesso para vocês, tá? Pessoal, então quando a gente fala de logaritmo, tá? O logaritmo, na verdade, ele é uma ferramenta importantíssima que a gente usa na solução de inequações exponenciais, tá? Lembra que as inequações exponenciais que a gente não consegue igualar a base para depois igualar os expoentes? A gente chega num ponto que a gente não consegue igualar as bases. É aí que a gente usa o logaritmo, tá? E também ele é muito usado, tá? Em modelos matemáticos em várias áreas, tá? Na química, no cálculo de pH e pOH, tá? A gente usa ele para calcular a escala Richter, né? Que é a magnitude de um terremoto. Então, dessa forma, pessoal, o logaritmo é muito usado, ele é uma ferramenta, na verdade, né? Usada para a gente resolver problemas matemáticos que muitas das vezes a gente não consegue resolver. E ele é uma ferramenta para ajudar para isso, tá? Ó, tá falando aqui, ó, dessa forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência, tá? Ó, só arrumar a caneta aqui. Então, pessoal, o logaritmo nada mais é, tá? Que uma operação da qual a gente quer descobrir o expoente de uma dada base, né? Para ela resultar numa certa potência. Isso é o que é o logaritmo. Então, vamos ver aqui a definição. Olha aí, ó. Então, eu tenho o log de B na base A, tá? Em que o B é o logaritmando, tá? E o A é a base, certo? Sempre que eu vou fazer isso, eu vou igualar a x, ou qualquer outra variável que você quiser, tá? Esse x vai ser o valor desse logaritmo todo aqui, tá certo? Então, para mim resolver o logaritmo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base, vou elevar ela ao x, eu vou escrever aqui, ó, eleva, e vou igualar ao logaritmando, tá? Vou pôr só um sinalzinho de igual aqui. Então, eu elevo e igualo, tá? Eu dou aquela voltinha, então vai ficar a elevado a x
que é igual a B. É só isso para a gente resolver o logaritmo, tá? Então, isso aqui, ó, a gente vai ler assim, ó, logaritmo de B na base A. A condição de existência, que é toda essa aqui, ó, tá? A condição de existência do logaritmo fala o seguinte: a base, ela tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Não pode ser 1, tá? E nem zero, tem que ser nem negativo, certo? E o logaritmando vai ser sempre um valor positivo, tá? A gente não usa o valor negativo e também não usa o zero, tá certo? Então, a condição de existência do logaritmo, o A é maior que zero, diferente de 1, e o B maior que zero, tá? Outra coisa também, pessoal, quando a base for omitida, ela não aparecer para a gente aqui, ó, tá? Aí o que vai acontecer? É porque a base ela assume um valor igual a 10, tá? É o logaritmo decimal. Então, quando não houver a base aqui no logaritmo, você já pode saber que é uma base 10, certo? Tem um exemplozinho aqui para a gente fazer, ó, bem simples, só para estar usando essa definição aqui do logaritmo mesmo, tá? Então, está falando assim, ó, qual que é o valor do log de 81 na base 3? Isso aqui é a base, tá, pessoal? Então, ó, o log de 81 na base 3 vai ser igual, sempre vou fazer isso, vai ser igual a x, né? Aí eu vou elevar e depois eu vou igualar. Olha a voltinha. Então, vou ter 3 elevado a x, que vai ser igual a 81, né? Ó, o 81, se eu decompor ele, né, em fatores primos, ó, vai ficar 81 por 3, 27, né? 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, eu posso usar o 81 como 3 elevado a 4. Então, aqui eu vou ter que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Ó, se a base é a mesma, eu posso igualar os expoentes. Então, o x vai ser igual a 4. Tá? Vocês viram que o uso do logaritmo terminou aqui, né? Aqui para frente foi exponencial, tá certo? Vocês vão ver que existe uma relação muito grande entre o logaritmo e a exponencial. Tanto que a função logaritmo ela é o inverso da função exponencial, tá? Vamos seguir aqui. Ó, as consequências dessa definição que a gente tem aí, ó. O logaritmo de qualquer base cujo logaritmando é igual a 1, o resultado será igual a zero, tá? Então, sempre que eu tiver o log de 1 em qualquer base, vai ser igual a zero, tá? Quando o logaritmo é igual à base, o logaritmo será igual a 1. Então, o log de A na base A, eu estou mostrando aqui, é igual a 1. Por exemplo, log de 5 na base 5, igual a 1. Log de 10 na base 10, é igual a 1. Esse é o mais usado, tá, pessoal? A gente tenta sempre forçar esse log de 10 na base 10 para estar fazendo esse logaritmo sumir às vezes, tá certo? Quando o logaritmo de A na base A possui uma potência m, ele será igual ao expoente m. Ou seja, A elevado a m igual a m, pois, usando a definição A elevado a m igual a elevado a m. Então, a mesma coisa que eu falar, log de 3 elevado a 5 na base 3 é igual a 5. Isso aqui, pessoal, quando a gente tem esse logaritmo aqui, eu vou pegar essa potência logaritmando
passo ela para frente multiplicando, tá? Então, vai ficar m log de A na base A, né? Então, quando isso acontece, eu tenho esse logaritmo aqui, ó, tá? Quando dois logaritmos com a mesma base são iguais, os logaritmandos também serão iguais. Então, se eu tenho log de B na base A igual a log de C na base A, eu posso afirmar que o B é igual a C, tá? A potência de base e expoente, log de B na base A será igual a B, ou seja, o A elevado a log de B na base A igual a B. Essa aqui não é tão usada, tá, pessoal? A gente nem fala muito sobre ela. E aqui as propriedades, que é o mais importante, né? A primeira propriedade que a gente tem é que o log é o logaritmo de um produto, né? Então, o logaritmo do produto, eu vou pegar log de B vezes C na base A. Então, vai ficar log de B na base A mais log de C na base A, tá? No quociente, quando aqui for vezes, pessoal, aqui vai ser mais, tá? No caso do quociente, tá vendo? Tem uma divisão aqui, log de B sobre C, aí vai ser log de B na base A menos log de C na base A, tá? A da potência, aquela que eu falei para vocês agora há pouco, ó, log de B elevado a n na base A. Então, esse n eu passo para frente, multiplicando, né? E fica m vezes o log de B na base A. Tá? Essa propriedade que é muito importante, tá, pessoal? Principalmente quando a gente vai resolver as questões sobre pH e pOH, a gente usa essa propriedade. E a gente tem a mudança de base, tá? Então, a mudança de base, pessoal, se eu tenho um log de C na base B e eu quero mudar para a base A, eu vou fazer que log de C na base B é igual a log de C na base A sobre log de B na base A, tá? E com isso aqui, eu consigo mudar a base do logaritmo que eu estou usando, tá certo? É mais uma parte para lembrar mesmo, né, pessoal? Ó, aqui está quando a gente escrever os logaritmos abaixo na forma de um único logaritmo, né? Então, tem log de 8 na base 3, mais log de 10 na base 3. Então, isso aqui, pessoal, eu posso escrever como log... Tá vendo que está somando? Então, isso aqui é a mesma coisa de escrever, ó, log de 8 vezes 10 na base 3, né? Que, na verdade, vai ser o log de 80 na base 3. Como ele pediu para me escrever na forma de um único logaritmo, né? Tá aí. Aqui eu vou ter, como é negativo, é o quociente, né? Eu vou ter o log na base 2 de 30 sobre 6. Pessoal, isso aqui você tem que conhecer essas formas para você saber articular isso aqui. Então, por exemplo, se numa questão a gente deu o log de 5, você pode falar que o log de 5 é log de 30 sobre 6, ou então log de 50 sobre 10, né? Então, você pode articular isso aqui. Igual, por exemplo, o log de 30 sobre 6 vai ser o log, né, de 5 na base 2, tá? E aqui, log de 4 log de 3 na base 4. Então, isso aqui, ó, eu vou voltar essa potência para cá, ó, tá? Então, vai ficar log na base 4 de 3 elevado a 4. Então, isso aqui, ó, vai ser o log de 81 na base 4. Tá aí. Legal, bem tranquilo, né? Bem fácil, certo?
Quem viu aqui um exercício da FUVEST, está falando assim, ó, a magnitude de um terremoto na escala Richter é proporcional ao logaritmo, na base 10, da energia liberada pelo abalo sísmico. Analogamente, o pH de uma solução aquosa é dado pelo logaritmo na base 10, do inverso da concentração de íons H+. Considere as seguintes afirmações. O uso do logaritmo nas escalas mencionadas justifica-se pelas variações exponenciais das grandezas envolvidas. Pessoal, isso aqui é verdade, tá? O logaritmo, ele depende das variações das potências que estão sendo usadas. Por isso, a relação dele com a exponencial, tá? Então, ele depende da potência para existir, porque, igual a gente falou no começo da definição, ele é um logaritmo nada mais né, que um número que vai ser elevado a outro para encontrar o logaritmano. Então, essa alternativa aqui tá legal. A segunda está falando assim, ó, a concentração de íons H+, de uma solução ácida com pH 4 é 10 mil vezes maior que uma solução alcalina com pH igual a 8. Pessoal, para a gente calcular o pH, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. pH é igual a menos o log da concentração de H+. Tá? Essa é a fórmula para a gente achar o pH. Então, sempre esse valor aqui do pH, ele vai ser a potência, tá? Que vai estar aqui no 10, só que com valor negativo, para anular isso aqui. Então, por exemplo, o pH da concentração sendo 10 a menos 6, né? A concentração, no caso, sendo 10 a menos 6, eu passo esse 6 para frente, lendo logo, com o negativo ele vai ficar 6. Tá? Então, esse aqui, no caso que ele deu 4 e o 8, eu posso escrever assim, ó, 10 elevado a menos 4, né? Que é o pH igual a 4, sobre 10 sobre menos 8. Né? Isso aqui vai dar 1 sobre 10 a menos 4. Isso aqui, na verdade, vai dar 10 elevado a 4, que é 10 mil. Então, eu posso falar que a concentração dos íons H+, uma solução do pH igual a 4, é 10 mil vezes maior que a solução do pH igual a 8. Que é verdade, ó. A gente acabou de comprovar isso aqui, tá? Através do log. Aí, um abalo sísmico de magnitude 6 na escala Richter libera 2 vezes mais energia do que outro de magnitude 10. Olha só, se eu fizer aqui, ó, 10 elevado a 3, tá? Que é o que vai dar esse abalo de magnitude 3 aqui, tá? Se eu pegar ele e elevar a 2, eu vou ter 10 elevado a 6, que é a magnitude que eu tenho aqui, ó, porque essa potência me dá a magnitude, tá, pessoal? Então, o que acontece? Na verdade, eu não fiz o dobro aqui. Eu fiz o quê? Eu fiz o quadrado. Então, essa magnitude 6, ela nada mais é que essa magnitude 3 elevada ao quadrado, e não 2 vezes mais energia, tá? Então, essa aqui é uma alternativa que está falsa, certo? Então, alternativa 1 e 2, letra D. Beleza? Pessoal, agora a gente chega nesse ponto muito importante aqui, que é a aplicação dos logaritmos. Tá? Os logaritmos, como a gente já falou mais cedo,
eles são aplicados em várias áreas, em vários conteúdos, tá? Então, a gente vai demonstrar 3 casos aqui, certo? Um na matemática, um na geografia e um na química, tá? Em que o logaritmo é usado. Nessas questões aqui, até eu já coloquei a resolução para mim falando em cima dela, porque é mais complicado de escrever. Mas eu acho que fica legal também, tá? Então é o seguinte, ó, primeiro exemplo aqui está falando da matemática financeira, tá certo? Na verdade, matemática financeira, quando a gente vai usar juros compostos, né? Sempre que a gente for calcular o período, a gente vai precisar usar o logaritmo, né? Então, ó, uma pessoa aplicou a importância de R$ 500 em uma instituição bancária, que paga juros mensais de 3,5% no regime de juros compostos. Quanto tempo após a aplicação, o montante será de R$ 3.500? Então, vamos lá, juros compostos, né? Vou ter um montante de 3.500, vou ter um capital de 500, a taxa 3,5%, divide por 100, 0,35. Quer saber o período, tá? Então, eu vou substituir aqui na fórmula, né? 3.500 é igual a 500 vezes 1 mais 0,035 elevado a t. Aí, vou pegar esse 500, vou passar dividindo aqui, ó, vai ficar igual a 1,035 elevado a t. Então, vou chegar numa equação aqui que 1,035t é igual a 7. Pessoal, nunca que eu vou conseguir igualar essa base aqui, ó, para me igualar os expoentes. Então, para mim resolver isso aqui, sempre que você chegar numa situação dessa, você vai fazer o quê? Você vai colocar o log dos dois lados, tá? Então, quando eu coloco o log dos dois lados, eu tenho a condição de estar saindo dessa equação exponencial aqui, tá? Aí tá, coloquei aqui então o log dos dois lados da equação, tá certo? Aí vai ficar, eu vou pegar aquela propriedade da potência, lembra? Que está elevada a t, e vou pôr esse t, vou passar esse t para frente do log de 1,035, tá? Então aqui, ó, olha só, eu vou pegar esse t e vou passar para frente, tá? Então vai ficar t vezes log de 1,035, que é igual a log de 7. Aqui, eu coloquei aqui para usar a técnica da calculadora científica, só que na prova você não vai ter uma calculadora, né? Então, o que você vai fazer? Normalmente, no exercício, é dado para você o valor desses logs, tá? Principalmente no Enem, ele te passa o valor desses logs aí. Então, você vai apenas substituir. Então, ó, t vezes o log de 1,035, 0,0149, tá? E o log de 7, 0,8451. Então, fazendo a divisão deles aqui, ó, eu vou ter que o t vai ser igual a 56,7. Então, esse montante vai ser eliminado depois de 56 meses de aplicação. Tá certo? Então, pessoal, o pulo do gato está aqui, ó, tá? Quando você chega aqui nessa equação que você não consegue resolver, tá? E põe o log dos dois lados da equação. Aí você consegue tranquilo. Beleza? O segundo exemplo, né, na área de geografia, está falando assim, ó, em uma determinada cidade, a taxa de crescimento populacional é de 3% ao ano, aproximadamente. Em quantos anos a população dessa cidade dobrará, se a taxa de crescimento continuar a mesma? Então, olha aí, ó, a população no ano base, a gente vai chamar ela de P0, tá? A população após um ano vai ser P0 vezes 1,03, porque é 130%, né? Aí, a população após 2 anos vai ser inicial vezes 1,303 ao quadrado. Depois de X anos, vai ser P0 vezes 1,03 elevado a X. Aí eu vou ter o valor de PX.
tá? Vocês podem ver que, assim, no caso de população, pessoal, a gente sempre usa essa relação, tá? É a população do ano base, certo? A inicial, vezes o que a taxa der, tá? Então, se é 3% ao ano, você vai fazer o quê? 100 mais 3, que vai dar 103. Em porcentagem, fica 1,03, tá? Então, ó, vamos supor que a população dobrará em relação ao ano base após X anos, né? Então, vai ter P de X igual a 2 vezes P0. Então, P0 vezes 1,03x igual a 2 vezes P0. Aí eu vou ter 1,03 elevado a x, que é igual a 2. Olha aqui, ó. Chegamos aqui de novo. Não tem como eu igualar essas bases. Aí o que eu fiz? Log dos dois lados, ó. Tá? Aí, normalmente é dado esse valor para a gente, né? Eu passo o x para frente, é assim que a gente resolve. Aí fica x log de 1,03, que é igual a log de 2. Então, fica x vezes 0,128, né? Faço a divisão deles aqui e vou encontrar um x igual a 23,5. Então, a população dobrará em aproximadamente 23,5 anos. Tá? Situação legal também, tá? Muito cobrada aí, pessoal. Então, fique atento para você fazer essa sequência aqui, ó. Você chegar nessa forma de PX aqui, que é o termo geral. Tá? Essa aqui, ó. E para a gente finalizar, um exemplo em química, né? Que não é de pH, que está falando assim, ó, determina o tempo que leva para que 1.000 gramas de certa substância radioativa que se desintegra a taxa de 2% ao ano reduza-se a 200 gramas. Utiliza a seguinte expressão, Q é igual a Q0 vezes E elevado a menos RT, em que Q é a massa de substância, R é a taxa e T é o tempo em anos. Então, ó, o que acontece? Ele quer que o final seja 200, né? Então, vou substituir aqui na equação. Ó. O Q é 200, o Q0 é 1.000, que é a quantidade inicial. O E eu não sei. O R é a taxa, né? 2%, vai ficar 0,02 elevado a T. Então, passa esse 1.000 dividindo aqui, né? Vou ter que 1 sobre 5 é igual a E elevado a menos 0,02T. Aí vou ficar com menos 0,02T igual a log de E 1/5, né? Aplicando a definição. Tá? Aí menos 0,02T igual a log de E 5 elevado a menos 1. Passa esse menos 1 para frente aqui, ó, tá? Eu vou ter menos 0,02T igual a menos log de 5 na base E. Menos 0,02T igual a menos ln de 5, que é o logaritmo neperiano. Tá? Então, desenvolvendo esse aqui, ó, eu achando o logaritmo neperiano de 5, né, que é 1,6094, divido ele por 0,02, vou encontrar um valor P de 80,47. Tá certo? Esse é o que? O tempo que a substância levará para reduzir-se a 200 gramas. Tá legal? Bom, pessoal, é isso aí. Eu queria estar passando para vocês essas aplicações, né, e lembrar um pouquinho da definição e propriedades dos logaritmos, tá? Muita atenção, porque sempre cai e vai cair de novo, tá? Mas vocês não vão ter problema com isso, não. Vão passar beleza por essa parte aí, certo? Então, eu só queria deixar uma mensagem para vocês, ó, a imaginação é mais importante que o conhecimento,
viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entendeu suficientemente bem. Albert Einstein. Pessoal, muito sucesso para vocês. Desejo do fundo do coração. Quero que vocês sejam muito felizes e se realizem profissionalmente na vida de vocês, tá? Torço muito para vocês. Muito obrigado por nossa convivência aí nesses três anos, né? Foi uma experiência muito legal. Vocês são pessoas de coração de bem, tá? Pessoas boas e vão ser muito felizes nas vidas de vocês, tá bom? Um grande abraço. Sempre que precisar, a gente está aí para estar ajudando vocês, tá bom? Valeu, pessoal.